Yahvé. Quem é Yahvé? Meu nome é Mauro Miller, estou aqui no editorial Quantum Docs. Eu não vou fazer uma exegese bíblica, tampouco analisar para concordar ou discordar. Esse texto é informativo. O que eu estou falando para vocês aqui é uma pesquisa para sua opinião e incentivando você a também pesquisar. Na Bíblia, Deus tem outros nomes: Yahvé, Adonai, El Shaddai e Elohim. No hebraico, YHWH, que numa tradução posterior em vários idiomas e bíblias, se tornou Senhor. YHWH é um tetragrama e não teria nenhuma definição na tradução literal. A teologia judaica nominou assim o Deus que falou com Moisés. Com o passar dos anos, escribas, copistas deram ao tetragrama o nome Yahvé. Então a Bíblia hebraica passou a se transformar, ganhando uma escrita que eu posso afirmar modernizada para a época. Para entender, o hebraico primitivo não possuía vogais. Eram 22 consoantes e as frases eram escritas sem espaço entre elas. Isso dificultava a leitura, principalmente o entendimento, já que cada palavra poderia ter vários significados dependendo do contexto de uma frase toda. Na tradução Septuaginta da Torá para a Biblioteca de Alexandria, no século I a.C., esse tetragrama Yahvé foi traduzido para o grego como Kyrios, que significa Senhor, que nas Bíblias se transformou em Senhor Deus. Quando colocaram vogais nesse tetragrama, ele começou a ser lido como Yahvé, ou no português, Javé. No judaísmo, mencionar Deus é permitido apenas em orações e cerimônias. Nos templos e nos 10 mandamentos está escrito: não tomarás em vão o nome do Senhor. Por isso, para se referir a Deus no hebraico, os judeus criaram mais formas de se referir a Deus: Yahvé, Senhor, ou eu sou; El, Deus; Elion, Deus Altíssimo; Hashem, o nome; Adonai, mestre; Abba, pai, hebraico e aramaico também; El Shaddai, Deus Todo-Poderoso; e Elohim, Deus. Alguns estudiosos das traduções bíblicas do hebraico primitivo defendem que esse tetragrama pode não significar Deus. Os debates acalorados entre sacerdotes, fiéis, leigos, historiadores vai ser colocado de forma imparcial aqui, tá? A informação serve para que você saiba as definições e tenha a sua própria ideia. Vai pesquisar. Alguns historiadores defendem a tese de que Yahvé não poderia ser traduzido como Deus. Para essa linha de pensamento, Deus é o criador de tudo e Yahvé seria um emissário, um enviado, uma divindade que queria conduzir os hebreus até a terra prometida. Yahvé seria um colonizador que teria escolhido Abraão para formar o seu povo e conduziu Moisés como um comandante frio, com o objetivo claro de liderar o povo até a terra onde Moisés iria governar, no caso, Canaã. Na própria Torá estariam os argumentos de defesa dessa tese. Para libertar o povo do Egito, Yahvé foi capaz de produzir pragas, as 10 pragas, entre elas a morte de egípcios e a morte do próprio filho do faraó. Durante a fuga, o exército egípcio foi devorado pelas águas. O seu próprio povo assassinava, eliminava aqueles que não o seguiam e desconfiavam de seus planos. Exemplo claro está na passagem da subida do Sinai. Quando Moisés desce o monte com as tábuas da lei e encontra seu povo adorando um bezerro de ouro, o deus Baal, porque se cansaram de esperar a volta de Moisés, 3.000 pessoas do seu próprio povo foram mortos como castigo. A outra linha de pesquisa, que vai além do que poderíamos definir como teoria convencional, aquelas mais conhecidas, é a teoria que define Yahvé como um ser vindo de outro universo, um ser que não teria sentimentos e apenas um objetivo definido de colonização do povo que escolheu conduzir. A sarça ardente, por exemplo, numa tradução primitiva, não seria um arbusto, e sim um objeto que se ilumina na crista de uma pedra, dando a entender que Yahvé estaria descendo para falar com Moisés. Outros exemplos das definições, encontradas na própria tradução da Torá, possuem argumentos do mesmo livro de Isaías. Eu sou o seu Yahvé, o único Elohim. Numa linha de tradução literal, do hebraico Elohim seriam deuses, Deus no plural, plural de El, Deus. Em Deuteronômio 32, 12 a 13, está escrito assim: somente Yahvé o guiava, e nenhum outro Elohim estaria com ele. Portanto, Yahvé seria um dos Elohim, um dos deuses que desceu dos céus para formar seu povo, o povo hebreu em Canaã. Moisés deveria adorar e obedecer somente a ele, ser fiel a Yahvé, para que Yahvé cumprisse o que prometeu, levar o povo hebreu até a terra prometida. Yahvé perdoava desde que o fiel seguisse e obedecesse somente a ele. Em
várias passagens é possível acompanhar o extermínio de povos que não eram fiéis a Yahvé, ou a quem não obedecia e não o adorava. Outro argumento dessa liderança firme e sem sentimentos está no fato de Moisés não entrar na terra prometida. A falta d'água fez Moisés procurar Yahvé, que determinou a Moisés que juntasse o povo, seu irmão Arão, ordenasse a uma rocha, e Yahvé daria água para o povo e para os animais. Moisés, de forma impaciente, bateu 2 vezes usando seu cajado, e essa desobediência fez Yahvé decidir que Moisés morreria antes de entrar na terra prometida. A interpretação teológica é da falta da tal obediência cega às ordens de Yahvé, e agindo daquela forma, Moisés queria um milagre pessoal e não divino. Por isso, Yahvé deixou Moisés contemplar toda a terra antes de morrer e não entrar lá, depois de ter liderado o povo hebreu todo o caminho. Tipo, ele fez tudo direitinho, e aos 49 do segundo tempo foi expulso. Yahvé seria um dos Elohim, que teria como ele outros Elohim, com suas vontades, objetivos, e desceram para realizar seus feitos na terra. Com esse conceito, seguindo as traduções literais, ditas como primitivas do hebraico, aquela sem espaços entre as palavras, sem vogais, estes seres são provenientes de um universo vizinho e que vinham com frequência e aqui faziam experimentos ou cumpriam ordens de um El superior, de um Deus superior, que poderia viver em outro universo. Será? De acordo com esses estudos, várias palavras e expressões teriam sido organizadas na formação judaica da teologia do monoteísmo, que é a crença num só Deus, com interpretações e sentidos em palavras que poderiam ter significados diferentes e bem parecidos com o que a gente conhece hoje, mas com outro sentido, e que podem ser desde veículos que desciam dos céus, faziam barulho, realizavam manobras, tinham rodas que se moviam em várias direções, levantavam poeira, tinham luzes e, claro, os relatos de uma época em que as testemunhas oculares não sabiam definir os objetos e as suas visões usavam o vocabulário próprio daquele período para tentar narrar o que viam. Então descreviam assim: luzes de fogo vindas do céu, máquinas voadoras descritas como veículos, o deslocamento de árvores com o vento e o que esses objetos provocavam no ambiente com o barulho, descritos por quem não tinha acesso à eletrônica, eletricidade, tecnologias, acabaram sendo definidas numa linguagem própria no ambiente que era um objeto surreal e, portanto, deuses, anjos, milagres, conversas divinas, e a religião ganhou lugar nos textos e se transformaram em conceitos teológicos. E o que deixa uma pitada de curiosidade é perceber que na própria leitura da Bíblia que temos em casa é possível perceber essas definições, como no trecho do livro de 1 Reis 19:11, que está assim: saia e fique no monte na presença de Yahvé, pois Yahvé vai passar. Na teoria desses tradutores, Yahvé iria passar por ali, talvez como alguém e não como uma divindade, mas como era um ser muito diferente de todos os seres humanos que conheciam, eles narravam como uma divindade, além do ambiente conhecido. E analisando mais adiante, a sequência poderia ser interpretada como uma descida de um veículo ou um objeto não identificado. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante de Yahvé, mas Yahvé não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas Yahvé não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas Yahvé não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Isso é de Reis, 1 Reis 19:11-12. Esse trecho é interpretado como um objeto voador que desce, faz todo o espetáculo de aterrissagem e, ao desligar, a calmaria se instala no ambiente. O chão tremer, o fogo que o objeto produz, o vento fortíssimo e a brisa suave quando o procedimento de pouso termina podem fazer a gente pensar que esses estudiosos estão nos fazendo despertar para uma visão diferente do que podem ser as aparições de Yahvé ao longo da Torá. Eu não tenho a intenção de desconverter ninguém, colocar em dúvida, nem dar opiniões sobre o que eu pesquisei. Porém, esses estudiosos nos fazem refletir sobre questões importantes no que diz respeito às escrituras, que passaram pela teologia, pela doutrina, pela criação dos dogmas, até a tradução do hebraico primitivo, sem vogais, sem espaços, dos dialetos gregos, do aramaico, do latim, do inglês, do português. Aí ficam sendo interpretadas
escritas ao longo de milhares de anos. Estima-se que existam mais de 4.000 palavras com traduções diferentes do hebraico original. A gente sabe que historicamente milhões de textos em papiros, pergaminhos e códices foram destruídos ao longo da história, em nome da guerra pelo poder. Bibliotecas como a de Alexandria foram queimadas em nome de conceitos, teologias, teorias, dominação ideológica, poder político, tomada de territórios. Povos foram impedidos de conhecer as várias maneiras de pensar, seja no ambiente vivido, como na forma de interpretar a realidade. Hoje temos acesso ao que sobrou, ao que foi escondido pelas tiranias, seja em cavernas, buracos, e que ao longo do tempo estão vindo à tona. Com o advento da internet, o indivíduo não precisa viajar para os locais históricos ou falar nas várias línguas para ler estudos, ver escrituras, conhecer templos, monumentos, estudar a história e tentar entender o que foi impedido pela destruição ao longo dos tempos. Eu estou apenas provocando a sua sede por descobertas, a vontade de conhecer melhor quem somos, para perceber o potencial que ainda temos, aquela capacidade para usufruir. Eu deixo aqui essa reflexão. E se você chegou até aqui é porque estamos conectados. Agradeço. Muito obrigado. Valeu. Este foi mais um editorial Quantum Docs. Muito obrigado pela nossa audiência, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, no exterior. Muito obrigado. Acesse os nossos canais @Quantum Docs. No Instagram, no YouTube tem o canal Quantum Docs. Fique à vontade. E se quiser tecer algum comentário, fique à vontade. Valeu.